Ok, pessoal, vamos entrar aqui na última parte de integrais triplas, tá? Então, se você lembrar lá das integrais duplas, a gente começou falando trabalhando com coordenadas cartesianas, né? Aquela coordenada x, y que você conhece lá desde o ensino médio. Depois a gente viu que elas não são suficientes para resolver todo tipo de integral dupla, né? Tem algumas regiões que são melhores de se trabalhar quando você descreve ela em coordenadas polares, né? Isso facilitava muito os cálculos de integrais duplas, tá? E aqui em integrais triplas você tem a mesma situação, tá? Nem sempre as coordenadas cartesianas x, y, z são as melhores para você fazer uma integral tripla. Em algumas situações, você precisa de outros sistemas de coordenadas. E aqui no caso das integrais triplas, a gente vai usar dois sistemas de coordenadas além do cartesiano, que são as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. Então, a gente vai ver como que elas facilitam o nosso cálculo de integrais triplas, tá? E essas são coordenadas que você viu lá em geometria analítica, né? Aqui eu vou só dar uma revisão rápida de como é que são as coordenadas cilíndricas. A gente vai ver as integrais triplas dela. E depois a gente vai para as esféricas, né? Então, vamos revisar aqui as coordenadas cilíndricas. Então, você tem lá as cartesianas x, y, z. Né? As coordenadas cilíndricas são r, θ e z. O z é o mesmo aqui. Tá? O r e o θ são das coordenadas polares, mas não do p, e sim da projeção dele no chão, no plano xy. E esse z aqui é o mesmo que esse. Tá? O z da polar é o mesmo que o z das cartesianas. Tá? Então, visualmente, você tem isso daqui. Tá? É bom você ter esses desenhos na cabeça. Tá? Então, você tem um ponto P aqui de coordenadas x, y, z. As coordenadas polares deles são... Bom, você faz a projeção dele aqui no chão. Esse é o Rzinho dele. Esse é o θ dele, né? Porque o R e o θ são as polares. E a Z é a mesma, né? Aqui você tem o Z. O Z rosado é o mesmo que esse Z azul aqui. Tá? Então, a coordenada Z é a mesma nos dois sistemas, no cartesiano e no polar. E no cilíndrico. Tá? E aí o R e o θ são as polares da projeção do ponto aqui no chão. E por que você chama ele de cilíndricas? É porque você pode enxergar o ponto como estando num cilindro, né? Então sempre que você tem ele descrito em coordenadas cilíndricas, você pode enxergar ele como estando num cilindro, né? Numa certa altura z, num cilindro com um raio r e com esse ângulo de rotação aqui. Tá? Por isso que as cartesianas a gente chama também de retangulares, porque no caso das cartesianas você pode enxergar o ponto como estando num retângulo. Tá? Um retângulo ou um paralelepípedo, né? Se você está em 3 dimensões. Então, essa é a ideia do nome de coordenadas cilíndricas. Né? Você poder enxergar o cara estando num cilindro, tá? Na casca de um cilindro, numa certa altura do cilindro, né, que é o Z, e um cilindro de certo raio, né, e num certo ângulo aqui no chão. Ok, então quando você pensa em coordenadas cilíndricas, é bom você ter esses desenhos na cabeça. Tá? Ter esses desenhos e ter em mente o que acontece quando essas coisas começam a variar. Né? O que acontece qual que é a movimentação do ponto quando eu aumento ou diminuo o R. Qual que é a movimentação do ponto quando o Z aumenta ou diminui. Tá? E como ele se movimenta quando o θ aumenta ou diminui. Tá? Então, não só ter a imagem estática na cabeça, mas ela se movimentando de acordo com variações que você faça no R, no θ ou no Z. E aí, é bom saber também as relações que tem entre as cartesianas x, y, z e as cilíndricas r, θ, z. Tá? Uma relação imediata é que o z desse é igual a esse. Né? Mas tem as outras que também não mudam muito das coordenadas polares. Né? Coordenadas polares são para 2 dimensões. Né? Aqui em 3 você tem as cilíndricas e as esféricas. Então, o x é r cosseno, y é r seno. Né? Isso é que está de acordo com o que está no plano aqui, né? Quando você está lidando com o r, o θ, o x e o y, você está no plano xy. Né? Então, você está em 2 dimensões só. Então, você está falando daquelas relações que a gente já conhecia lá de coordenadas polares, que a gente usou lá também quando falou em integrais duplas. E o z é igual ao z. Né? Este z das cartesianas é igual a este z das polares. Então, essa é a relação aqui. E você tem uma relação contrária, né? Que são essas aqui. Né? Que o r ao quadrado é o x² mais y²
tangente de θ é o y sobre x e o z igual a z. Então aqui se a gente vai usar mais essa daqui, né? Porque a gente vai estar lidando mais com uma função dada em x, y, z, dada em cartesianas, e a gente vai tentar passar para polar, né? Fazendo essas para cilíndricas, perdão, fazendo essas mudanças aqui, né? Fazendo x igual a r cosseno, y igual a r seno e o z ele mesmo. Né? Mas são essas relações que você tem entre os dois sistemas. Né? Essa daqui também a gente vai usar bastante, do r quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. E você pode confirmar facilmente fazendo isso. Né? Se você fizer esse fulano ao quadrado mais esse ao quadrado, vai dar r ao quadrado. Ok, e todas essas relações aqui você imagino que foi deduzido lá em geometria analítica, tá? Não vou fazer aqui, não é o intuito da gente ficar fazendo essas contadas aqui com relação a coordenadas cilíndricas. Tá? Aqui é só para dar uma revisão rápida e ver como é que são alguma superfície ou outra expressa em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, as coordenadas cilíndricas a gente usa em problemas que envolvam alguma simetria em torno de algum eixo. Né? Às vezes você tem uma superfície que é simétrica em torno de algum eixo, por exemplo, você pode pensar um cilindro, ele é simétrico. Tá? Um cone ele é simétrico em torno de um eixo. Mas não precisa ficar restrito a isso. Tá? Em outros problemas você pode usar coordenadas cilíndricas também, sem ter que ficar se preocupando com simetria. Aqui alguma das vantagens é que algumas figuras conhecidas, algumas superfícies conhecidas, como esfera ou cone, ficam com equações bem mais simples quando você quer descrever em coordenadas cilíndricas. Né? Por exemplo, você tem aqui um cilindro, porque ele tem esta equação, x quadrado menos y quadrado é igual a c quadrado. Então, o c é o raio dele. Então, as equações em cartesiana são dadas assim. Né? X e y tem que satisfazer isso para estar no cilindro, né? Para um ponto x e y estar no cilindro, e o z pode assumir qualquer valor, né? Porque o cilindro aqui, nesse caso, é um cilindro infinito. Né? Ele se propaga lá para cima do eixo, para cima do plano xy e ele se propaga para baixo também. Agora, quando você vai descrever esse objeto usando coordenadas cilíndricas, é bem simples, é r igual a c. Né? Todo ponto aqui de coordenadas r, θ, z tem o r valendo c. Né? E é só isso que ele tem que satisfazer para estar no cilindro. Então, fica uma equação bem mais simples. Cone de duas folhas também é simétrico em relação a um certo eixo. Lógico, depende de como que ele está posicionado ali no espaço. Né? Às vezes ele não está lá na origem, né? Com a ponta do cone lá na origem. Mas ele apresenta simetria em torno de um eixo. Né? Mas a equação dele também fica simples, que é z igual a r. Eu estou falando desse cone aqui, né? Que tem a equação cartesiana z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. E em coordenadas cilíndricas é z igual a r. Né? Também é fácil de ver, porque ó, se você faz, né, como é que você passa de cartesianas para cilindros, x igual a r cosseno, y igual a r seno. Mas se você faz isso, isso aqui vai dar z quadrado igual a r quadrado, então z igual a r. Tá? Certo? Então também facilita muito descrever este objeto em coordenadas cilíndricas. Tá? Então aqui fica r igual a c, z igual a r. E aí outras superfícies mais complicadas, para você converter para cilíndricas, é fazer o x igual a r, r cosseno, né? E y igual a r seno. E aí sai uma equação que envolva z, r e θ. Né? E aí seria a descrição dela em cilíndricas, né? A descrição da superfície. Então tá, vamos começar a ver como é que funcionam as integrais triplas quando você lidar em coordenadas cilíndricas. Né? Então, vamos olhar para um sólido do tipo 1, né? Mas depois a gente comenta dos tipos 2 e 3. E de tal forma que ele tem uma boa descrição em coordenadas polares na projeção do plano XY. Então, quando eu digo boa descrição, é algo simples, tá? Uma descrição simples dessa região D aqui no plano XY, tá? Em coordenadas polares. Então, você tem um sólido limitado por baixo pela superfície U1xy e em cima por U2. Tá? Veja que aqui está em cartesianas. Tá? E a descrição da projeção do sólido, eu estou olhando em polares. A gente sabe que a integral tripla sobre o sólido E pode ser dada assim. Né?
faz essa integral unidimensional, depois faz a dupla na região D, que é a projeção no chão aqui, no plano XY. Observe que o Z dentro do sólido varia da tampa de baixo até a tampa de cima, né? A variação na direção do eixo positivo. Então, primeiro você toca no 1, por isso que ele está aqui embaixo. E por fim você toca na tampa de cima, que é o 2, por isso que ele está aqui em cima. Essa é a variação do Z. Agora, observe que esse cochetes aqui, no fim, depois que você faz as contas, isso aqui é algo que sai só em termos de x e de y. Né? Então, isso aqui é uma função de x e de y. Né? Depois você faz todas as contas, faz toda a integral, faz as substituições aqui, fica só um troço que tem x e y. Então, vou chamar de g de x e y. O que eu vou fazer agora é fazer essa integral dupla em coordenadas polares. Né? Então, já tem a descrição de D em polares. Então, se você faz a integral dupla em coordenadas polares, você fica com isso. Né? Lembra como que você faz a integral dupla em coordenadas polares. No x vai r cosseno, no y vai r seno, aí tem um fatorzinho r, dr, dθ. O r variando entre essas duas curvas aqui, né? Então dependendo de θ, h1 de θ, h2 de θ. E a variação do θ, que é aqui no chão, né? O ângulo da polar, é do alfa até o beta, que é o primeiro ângulo aqui, é o alfa, e o segundo é o beta. Ok. Só que eu não vou deixar com essa cara de G. Tá? Eu vou voltar aqui. Olha, G é isso que está entre colchetes, é isso do colchetes. Então eu vou voltar e deixar tudo em termos de F novamente. Tá? Então venho aqui no colchetes e onde tem X eu faço R cosseno. E onde tem Y eu faço R seno, né? Que é o que está dado aqui. G de R cosseno e G de R seno é fazer isso. Então ficou assim. A integral mais interna é essa que eu obtive agora, voltando aqui e fazendo x igual a r cosseno e y igual a r seno. Aí tinha um fatorzinho r ali, né, que já estava lá da fórmula da integração dupla em polar. E aí no fim se ficou com essa integral tripla aqui. E essa daqui que é a fórmula de integração em coordenadas cilíndricas. Então quando você quiser fazer essa integral dessa função no E, é essa fórmula que você vai usar aqui para fazer a integração em coordenadas cilíndricas. E por que ela é a de coordenadas cilíndricas? Então vamos comentar a respeito desses caras já já. Né? Se você for na última integral ali, né, você vai ver que o limite de integração na primeira integral é isso aqui. Né? O 1 aí não é mais xy, é o 1 de r cosseno, r seno, e o 2 assim. Né? Mas essas coisas aqui, na verdade, são as descrições daquelas superfícies que limitam ali o sólido, por baixo e por cima, em coordenadas cilíndricas. Né? Então, naquela variação do z, na última integral ali, você está variando de uma superfície descrita por coordenadas cilíndricas assim, até uma outra superfície que está descrita em coordenadas cilíndricas assim. Né? Porque depois que você faz essas coisas aqui, fica z, r e θ. Né? Fica uma equação de z, r e θ, então é uma descrição em coordenadas cilíndricas das superfícies que limitam o sólido. E, além disso, se você olhar para as variações do θ, do r e do z, né, agora olhando para as três últimas integrais ali, para as três integrais da última fórmula, isso aí está descrevendo o sólido em coordenadas cilíndricas. Né? Então, as variações na primeira integral estão dadas em termos de superfícies cilíndricas, né, descritas em coordenadas cilíndricas. E as variações nas três integrais, né, que são essas aqui, são a descrição do sólido em cilíndricas. Né? Então, é essa fórmula aqui que é a integração em coordenadas cilíndricas. Né? Você tem uma função dada lá em x, y, z. Se o E você puder descrever ele em coordenadas cilíndricas assim, né? Então você pode calcular a integral desse jeito. Né? Vai lá no x, coloca r cosseno, no y coloca r seno, no z não faz nada, né? Aqui está z e aqui também. Tem o fatorzinho r, que já era da fórmula lá da integral dupla, aí dz, dr, dθ. A variação do z entre essas duas superfícies aqui, que estão dadas em coordenadas cilíndricas, né? Aqui você vê que você vai ter z igual a isso aqui. Então é algo que só tem z, r e θ. Depois z igual a isso aqui, é algo que só tem z, r e θ. São equações de coordenadas cilíndricas.
Depois você tem a variação do R, que é entre duas curvas de θ, H1 de θ e H2. E por fim você tem a variação do ângulo θ, que está variando entre dois ângulos, entre alfa e beta. Tá? Então essa é a fórmula de integral tripla em coordenadas cilíndricas. E ela é muito boa se você conseguir descrever bem o E em cilíndricas. Tá? Ela também é boa se na sua função f, aqui você tiver bastante coisa com essa cara. X quadrado mais y quadrado. Porque quando você faz x igual a r cosseno e y igual a r seno, elas vão ficar mais simples, elas vão virar só r quadrado. Então, ela é vantajosa, essa forma, quando a descrição do E em coordenadas cilíndricas é boa, é fácil de se descobrir. E se também você tiver várias expressões desse tipo aqui no meio da F. E elas ficam mais simples. Então vamos ver alguns exemplos. Você vai ver que, tecnicamente, você não vai aplicar essa fórmula direto. Né? Veja só. Tem comentado sólidos dos tipos 2 e 3. É fácil adaptar, porque quando você vai para um sólido do tipo 2, você só muda a perspectiva de que você está vendo ele. Né? Quando você vai para sólidos do tipo 2, o eixo X é que faz o papel do eixo Z aqui. Né? E aí você vai projetar no plano YZ. Né? E aí é só fazer as adaptações. Tá? Acho que a gente vai ver um exemplo desse que é um sólido do tipo 3, se não me engano. Tá? Mas é só você ter bem claro, quando você vai para o tipo 2 ou tipo 3, quem está fazendo o papel do eixo Z e quem está fazendo o papel do plano onde você projeta o sólido. Tá? Sólidos do tipo 1, você tem o eixo Z ali, né, que dá a primeira integral. E aí você faz a projeção do sólido no plano XY. Né? Quando você vai para o tipo 2, isso muda um pouco. Né? Então vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui. Então você tem lá uma integral tripla desta função. É uma função de x, y, z, né, dada em cartesianos. Você quer fazer a integral tripla neste sólido E. Quem que é esse sólido E? Ele é limitado embaixo pelo plano xy, em cima por um paraboloide e limitado lateralmente por um cilindro. Né? Então, ele seria tecnicamente isso aqui. Aqui você tem o paraboloide, que está descrito aqui. Este é o cilindro, né? E aí o sólido é isso aqui. Né? Esse é o sólido E. Essa região limitada em cima pelo paraboloide rosa, embaixo pelo plano XY e a lateral é o cilindro. Tá? Mas o sólido não é só a casca, né? Como o sólido é a casca, mais a região interior também, tá? Mais a parte de dentro. A limitação do sólido são as cascas aqui da superfície, mas o sólido em si é a casca e o interior. Então, por baixo é o plano XY, por cima é o paraboloide. E a lateral é esse cilindro aqui. Tá? Então, você quer a integral desta função de 3 variáveis neste sólido E. Né? Então, aqui eu vou fazer a integração em coordenadas cilíndricas. Né? Veja que isso aqui é igual a isso. Né? Como é que é a conversão disso para cilíndricas? No Z você não faz nada. Perceba que nesse x eu coloco R cosseno. O outro x aqui é R cosseno. Onde tem y é R seno. Tem um fatorzinho R, aí dz, dr, dθ. E aí eu tenho que completar os limites de integração aqui. Né? Então, é assim que você converte para coordenadas cilíndricas, mas você também vai ter que acertar os limites de integração. Tá? Então é só fazer R cosseno no x, R seno no y. E aí, dz, dr, dθ, e fazer as variações corretas do z, do r e do θ. Tá? Observe que o z aqui ele varia do chão até tocar na tampa de cima. Né? Se eu tivesse fazendo em coordenadas cartesianas, o z variaria do chão, que é z igual a zero, até a tampa de cima, que é z igual a esse troço. Né? Então, variaria de 0 até 1 mais x quadrado mais y quadrado, se eu estivesse lidando em coordenadas cartesianas. Mas aqui eu vou lidar em coordenadas cilíndricas. Então, tenho que descrever o chão em coordenadas cilíndricas e a tampa de cima descrever em coordenadas cilíndricas. Né? Dá uma equação que é z igual a algo que depende de r e θ. E no caso é bem fácil. Né? Por exemplo, se eu descrevo isso aqui em coordenadas cilíndricas, x igual a r cosseno, y igual a r seno, tem que dar isso aqui. Né? Na verdade, se você lembrar, né, x quadrado mais y quadrado é o r quadrado. Então isso aqui está descrito em coordenadas cilíndricas. Né? A tampa de cima em cilíndricas é esta equação dela.
O plano XY ele é em coordenadas cilíndricas z igual a zero. Em cartesianas também, né? Porque o z das cartesianas e das cilíndricas é a mesma coisa. Então, em coordenadas cilíndricas é z igual a zero. Então, a variação do z é da tampa de baixo, e você sobe e toca lá em cima. Então, é de zero até isso aqui. 1 mais r quadrado. Então, escrevendo a variação do z agora em cilíndricas. Aí tem a variação do r e do θ. O r e o θ são lá das polares, né? Quando você projeta o sólido E inteiro no chão, no plano XY, que figura que você tem. E aí é nessa figura que você vai, né, nessa figura plana, que você vai avaliar a variação do R e do θ. Né? Então, se você faz a projeção do E no plano XY, você vê que dá uma circunferência, né? Por causa desse cilindro aqui, que é que limita ele lateralmente. Então, dá essa circunferência que é a mesma equação do cilindro. Né? Bom, e agora nesta região aqui você tem que ver a variação do R e do θ. Observar que o R varia de 0 até tocar aqui. Então, é de R igual a 0 até R igual a alguma coisa. Então, tenho que converter isso aqui para polar. Né? Se você fizer x igual a R cosseno e y igual a R seno, você vai obter essa equação polar aqui. Então, a variação do R é de R igual a 0 até tocar aqui, que é R igual a 2 seno. Então, a variação aqui é de 0 até 2 seno. E dentro desta região, o θ, né, que é esse ângulo de abertura aqui, né? Se você está variando dentro da região pintada aqui, você vai ver que o θ varia só de 0 até π, né? Que seria até o fim aqui. Então você já montou a sua integral em coordenadas cilíndricas. Agora, lógico que você dá uma ajeitada aqui, né? Obviamente, esse cara aqui está dentro da raiz vai virar r quadrado, né? Já poderia ser mais direto se você quisesse, né? Não precisaria fazer x igual a r cosseno e y igual a r seno aqui dentro, porque se você tem bem claro as relações entre as coordenadas cartesianas e cilíndricas, você já sabe que esse aqui mudaria para r quadrado. Mas tem esse x aqui fora também. Né? Então, ajeitando tudo isso aqui, ficou desse jeito. Né? As variações aqui do z, do r e do θ. E aí, aqui ficou raiz quadrada de r ao quadrado, é um r, né? Que o r é positivo. Aí tem esse fator rzinho aqui, que já era o fator da forma. Aí tem mais esse rzinho aqui, então por isso tem um r cubo. E esse cosseno aqui e o 2. E agora é trabalhar nessa integral. A primeira integral é em relação a z. Aí depois que você faz ela, você vai ficar com isso aqui, né? Aí fez a variação com z variando de 0 até 1 mais r quadrado. Aí caiu nisso. Aí depois você faz a integral em relação a r, né? distribui esse r cubo aqui e desenvolve esse quadrado. Você vê que você vai chegar nisso aqui. Aí fazendo a variação de 0 a 2 seno. E aí por fim tem essa integral. Né? Para resolver ela é trabalhosa, mas você vai ter que distribuir o cosseno para cada um desses fatores aqui. Dessas parcelas, melhor dizendo. Porque se você distribuir esse cosseno para cada um, você vai quebrar em 3 integrais e todas elas você pode fazer por uma mudança de variável. Né? Vai chamar o seno θ de alguma coisa e aí o cosseno θ vai estar ali para ajudar. Né? Então primeiro você vai ter que distribuir o cosseno para cada um, depois quebrar em 3 integrais e fazer a continha de cada um. Tá? E por fim você vai chegar em zero. Tá? Se eu não errei nessas contas, vai dar isso aqui. Tá? Então, é assim que a gente converte essa integral num certo sólido E, né, que é aqui numa função que está dada em cartesianos, e aí você vai para coordenadas cilíndricas. Né? Então, só fazer as conversões aqui com x igual a r cosseno, y igual a r seno, ver a variação do z entre superfícies dada em coordenadas cilíndricas, né? Z igual a 0 e z igual a isso. Depois a variação do r e do θ, que é a projeção do sólido no plano xy. E aí ver as variações do r e do θ, que são das polares. A gente já fez bastante essa variação de r e θ lá nas integrais duplas. Né? Outro exemplo. Né? Então você tem aqui uma função. Veja que essa função aqui já é uma função de 3 variáveis, mas na fórmula dela não aparece o z. Então isso já facilita um pouco. Agora, o sólido aqui onde você está integrando
ele está abaixo dessa tampa aqui, né, o z igual a 4, está acima desse paraboloide e ele está dentro do cilindro, que é a casca lateral dele. Então, eu vou tentar fazer isso aqui em coordenadas cilíndricas. Né? Então, tem o dz dr dθ, tem um fatorzinho r da fórmula, e aí onde tem x vai r cosseno, onde tem y r seno. Se tivesse um z não aconteceria nada, como foi no anterior. Mas aqui só estou fazendo isso aqui só para reforçar, né? Qual que é a mudança. O que você vai colocar no lugar do x, o que você vai colocar no lugar do y. Só para deixar bem claro isso, tá? Mas se você já está mais espertinho, você já saberia que isso aqui ia virar r quadrado, né? Dentro da raiz. Ok, agora eu tenho que buscar as variações do z, do r e do θ. Né? A variação do z, né? Você veja que a variação do z aqui dentro, né, do sólido, se você varia na direção do z positivo, primeiro você toca no paraboloide, aí você toca no paraboloide, e aí por fim você toca lá na tampa de cima, que é o z igual a 4. Né? Então você tem que descrever o paraboloide, que é o primeiro que você toca, que vai vir aqui, vai ter que descrever ele em coordenadas cilíndricas, porque agora aqui do lado direito está falando de coordenadas cilíndricas. E aí por fim você vai tocar lá na tampa de cima, que é o z igual a 4, que você vai ter que descrever em cilíndricas também. No caso já está descrito, né? A equação disso aqui em coordenadas cilíndricas é z igual a 4. Agora, esse aqui não. Esse aqui está dado, tá dado todo em cartesianas. Né? Então, em coordenadas cilíndricas, isso fica assim. Você sabe que o x e x quadrado menos y quadrado é r quadrado. Então, a variação aqui é de 1 menos r quadrado. Né? A variação do z. Ele tocou no paraboloide, que é dado assim. E, por fim, ele vai variando e toca lá em cima, que é o z igual a 4. Né? Em cilíndricas. Já está pronto. Esse, né? Porque z igual a constante é também uma variação em cilíndricas. É uma superfície cilíndrica. Aí você precisa da variação do R e do θ, né? Que vem como estudando a projeção do sólido E no plano XY e avaliando como é que o R varia lá, como é que o θ varia lá. Então a projeção desse sólido no plano XY é esse disco de raio 1, né? Por causa da lateral aqui, né? Que é o cilindro. Então a lateral, a borda teria esta equação. Né? E você vê que dentro desta região o meu R ele tem essa variação, né? Varia daqui até aqui. Então, você vê que o R vai variar de 0 até tocar aqui, que é R igual a 1. Se você quiser, né, já converter para polares, né? R igual a 1 isso aqui. Então a variação é 0 até 1. Boa variação, mais simples porque está entre constantes. Né? No exemplo anterior você viu que não ficou entre constantes o R. Mas é muito bom quando a circunferência está centrada na origem, porque daí o R fica entre constantes mesmo. E nesta região, a variação do θ, lembra que o θ é esse ângulozinho aqui, né? Descrevendo essa região inteira, você tem que ter o seu θ variando de 0 a 2π. E agora é fazer as contas das integrais. Dentro desta raiz ficou r quadrado, então raiz de r quadrado, r, vezes esse fatorzinho r que já estava aqui, então ficou isso. Agora é fazer a integração. A primeira integral em relação a z, o r quadrado é constante, então o z valendo disso a isso, cai nesse formato. E agora, essa integral dupla eu deixo para vocês, também é bem simples, mas por fim vai dar isso daqui se eu não errei nenhuma conta. Tá? Só para vocês verificarem. A partir da segunda linha aqui é só continha. Tá? O interessante que a gente vai treinar nessa aula é montar a integral em coordenadas cilíndricas. Montar a integral, buscar as variações corretas do z, do r e do θ. Aí a continha fica para vocês depois. Tá? Ok, então vamos para mais um exemplo. Aí, mais esse exemplo aqui. Então você quer um volume do E agora, que é um sólido. A parte de cima dele é um pedaço dessa esfera. A lateral dele é dado por esse cilindro de raio 3, né, que é a esfera de raio 5. E por baixo ele é limitado pelo chão, pelo plano XY, que é o z igual a 0. Né? Lembre que, aqui isso aqui é um volume, lembre que o volume é dado por isso aqui. Né? Integral de 1, integral tripla do 1 no sólido E, que é o que você quer o volume. Aí você vai fazer essa integral em coordenadas
cilíndricas, né? É uma função constante, tá? Então o trabalho aqui vai ser achar os limites de integração do z, do r e do θ. Então você fez aqui a integral em coordenadas cilíndricas, tem o fatorzinho r da fórmula, que não pode esquecer, né? É a função, mas tem o fatorzinho r da fórmula quando você vai para cilíndricas. Aí tem dz, dr, dθ, você tem que buscar as variações deles, né? A variação do z. Agora tem que variar entre uma superfície cilíndrica até outra superfície cilíndrica. Então você vê que quando você faz a variação do z, né? Quando você percorre aqui na direção do eixo z, primeiro você toca no chão, que é z igual a zero, tanto em cartesianas quanto em cilíndricas. Em cilíndricas está dado z igual a zero. Primeiro você toca no chão e por fim você vai tocar lá na tampa de cima, que aqui está dado em cartesianas. Então tenho que descrever a tampa de cima em polares. Né? Em polares não, em cilíndricas. Né? Então aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Esta equação aqui ela descreve uma esfera inteira. Né? E o que está aqui, essa casquinha de cima, não é uma esfera inteira, é só um pedacinho do hemisfério norte. Né? Então o hemisfério... aqui eu usei igual a zero. Né? Vamos achar esse último aqui que eu estou avaliando agora. Então, retomando, essa equação ela descreve uma esfera inteira, mas esse pedacinho aqui é uma parte do hemisfério norte, né, do hemisfério superior da esfera. Se eu quiser descrever ele por uma equação de z, seria essa. Se você isolar o z aqui, você fica com mais raiz e menos raiz. O menos raiz daria a casca de baixo da esfera, que não me interessa, aqui é a porção de cima. Bom, agora nesse formato aqui tá fácil para converter em cilíndricas. Né? Porque se você vai converter isso para cilíndricas, x² mais y² vira r². Então, essa tampa de cima aqui, descrito em coordenadas cilíndricas, é assim. Z igual a alguma coisa. É igual a essa raiz de 25 menos r². Então, você descobriu a última variação do z aqui. Né? Ele toca no chão, aí vai variando, sobe, até tocar na tampa de cima, que é dada assim. Né? Então, se você vai variar o z, é de z igual a alguma coisa até z igual a outra coisa. Né? Dada em termos de r e de θ. Você vai ver que aqui a maioria está aparecendo só r, mas às vezes sai em termos de θ também. Bom, agora você tem que olhar para a variação do r e do θ, né, que é projetar o sólido no chão. Né, isso é bem simples de projetar também, você vê que é dar esse disco aqui. Né, dar esse disco onde a borda é dado pelo cilindro. Né, isso aqui é um camarada de raio 3, então essa é a projeção. Aqui já está até pintado aqui. E é nesta região plana que você vai avaliar a variação do R e do θ. Também é bem simples a variação do R, porque é uma circunferência centrada na origem. Né? Você vê que o seu R varia de 0 até tocar aqui, que é o R igual a 3. Então, variação aqui de 0 a 3. E, de novo, né? O θ, que é este ângulo, vai variar de 0 a 2π. É uma circunferência inteira. E agora é só fazer conta. Tá? Apesar de aqui ter uma raiz, parece algo que vai ser complicado, a integral aqui é bem simples. Né? Você vê que quando se faz a integral em relação a z, fica isso. Aí, no fim, caiu nisso. Né? E aí, essa integral em relação a r agora também é tranquila, porque se você pegar esse cara que está dentro da raiz e chamar ele de u, o du está aqui. Né? Então, é uma substituição simples aqui para resolver essa integral em relação a r. Tá? E, por fim, você vai ter essa integral em relação a r dando 61 sobre 3. E aí agora uma integral em relação a θ, que é bem simples também, porque é constante, né? Então ficou desse jeito aqui. Tá? Então, mais um exemplo ali, onde o interessante aqui é até aqui. É montar a integral. Depois é conta, lógico que é bom que você confira as contas se você não está muito seguro de como que faz. Né? Só para fixar, né, as ordens de integração. E como você tem 3 variáveis, é bem fácil. Se você não é muito prático, é bem fácil você se perder nas variações aqui. Tá? É bom você praticar essas continhas aqui também, se você não está muito seguro. Tá? Mas o intuito aqui da aula é montar essa integral tripla aqui. Né? Avaliar como é que são as superfícies aqui, como é que eu descrevo ela em cilíndricas, né? E como é que eu busco as variações de cada coisa, do z, do r e do θ.
E acho que esse é o último exemplo de cilíndricas, né? Então a gente entra em esféricas. Então você tem aqui uma integral que se você for calcular do jeito que está aqui, é muito complicado, tá? Então você vê que tem uns limites de integração feios aqui para fazer. Então a ideia é, se você quiser tentar fazer de uma maneira mais simples, é tentar observar pelos limites de integração aqui qual é o sólido que você está trabalhando, né? E aí ver se é conveniente mudar para coordenadas cilíndricas nesse sólido, né? E lógico que nesse caso aqui vai ser, né? Então veja, inicialmente você tem o z variando aqui, né? Entre z igual a essa raiz, isso aqui é um cone, e z igual a 2, que é um plano horizontal. Então você já sabe qual é o sólido aonde você está integrando. O sólido é esse cone aqui, né? Por baixo ele é a casca de cone e por cima ele é um plano horizontal, né? Então essa é a variação do z, né? De fato, se você vê que se você variar no z aqui, né, de baixo para cima, primeiro você toca no cone, tá? Então por isso que começou com a do cone aqui, e por fim você toca no plano horizontal, que é o z igual a 2. Opa, um cone a gente viu que é simples de descrever em cilíndricas, né? Então talvez seja vantajoso converter isso aqui para cilíndricas. Bom, para converter para cilíndrica, você também tem que observar a projeção do sólido no chão. Aqui é só o comentário, né? Por que eu vou tentar converter para coordenadas cilíndricas? É para facilitar as contas, né? Porque aqui é uma figura conhecida. Bom, se você olha para a variação do y, ele fica entre essas coisas aqui, né? Y igual a isso, y igual a isso, que são metades de circunferências, né? Ou seja, você está falando de circunferência de raio 2, né? Então essa é a projeção do sólido no plano xy. Isso aqui é circunferência de raio 2, né? Porque y igual a isso aqui é a parte de baixo da circunferência, né? E y igual a isso aqui é a parte de cima, né? Então, já que o y está variando aqui, né? Você tem essa variação do y, da curva de baixo da curva de cima. E está de acordo com a variação do x aqui, né? Que é de menos 2 a 2, que nessa região o x está variando de menos 2 a 2. Ok. Então, agora eu posso tentar mudar para coordenadas cilíndricas. Então, veja que onde tem x r cosseno, y r seno, fiz aqui, fatorzinho r da forma, dz, dr, dθ. Aí eu vou buscar as variações do z, do r e do θ. De novo, se você está prático, se você está mais afiado, isso aqui você já sabe que vai virar r quadrado. Aí tem um rzinho lá da forma. Vamos buscar as variações do z dentro do sólido. Então, de novo, né? Primeiro eu toco no cone. Então, tenho que descrever o cone em cilíndricas. É bem fácil essa descrição em cilíndricas. É R. Porque isso aqui vai virar R quadrado, raiz de R quadrado é R. Então, primeiro eu toco no cone e, por fim, eu toco no z igual a 2, né, que já está em cilíndricas. Então, variação do z, disso, do R a 2. Então, z varia de z igual a R até z igual a 2. Né? Aí a variação do R e do θ tem que ser vista na projeção aqui. Nesta região, o R vai de 0 até 2, né, que é um círculo, é um disco de raio 2. Então, seu R varia de 0 a 2, a gente já fez vários exemplos assim, acho que uns 2 desses. E a variação do θ também de 0 a 2π. De 0 a 2π. Aí agora é fazer as continhas. Tá? Então você tem essa integral aqui que estava em cartesianos, ela é igual a essa daqui em cilíndricas. Então isso aqui ficou r cubo, né? Que aqui vai dar r quadrado. Z de r a 2, r de 0 a 2 e θ de 0 a 2π. E aí fazendo essas contas você vai chegar nisso. Tá? Não vou ficar perdendo tempo com essas continhas aqui. Tá? O interessante é você olhar para isso daqui e tirar. Olha, o sólido é esse, a projeção no plano XY é essa, e aí eu posso converter para cilíndricas aqui, né, dando essa nova integral em cilíndricas. Tá? Então, beleza. É um exercício que é no mesmo sentido, né, para você calcular isso daqui. Tá? Mostrar que vai dar isso. Tá? Lógico que o intuito aqui é você fazer da mesma forma. Né? Pegar essa integral que está dada em coordenadas cartesianas e converter ela para cilíndricas e fazer as contas nas cilíndricas, né? Seguindo um raciocínio parecido com o que a gente fez aqui. Tá? Lógico que agora o sólido já não é mais um cone, tá? É outra coisa. Você vê que o z fica entre z igual a 0, que é o chão, plano xy, e z igual a isso aqui, e você tem que saber o que é isso aqui. É um sólido conhecido também.
Se tem dúvida, use algum software para desenhar o Z igual isso aqui, você vai ver o que é. Ok, agora um exemplo onde não é o eixo Z que está fazendo aquele papel de eixo vertical, tá? E sim o eixo Y. Então vamos calcular o volume desse sólido aqui, que é delimitado por dois cilindros. Tá? Você veja que são cilindros ao longo do eixo Y. E pelos planos y igual a zero, o plano y igual a zero é o plano xz, essa lá aqui. E o plano y igual a 4 é um plano vertical aqui, né? No y igual a 4. Então, o sólido que você está falando é esse E aqui. Né? Ele é composto por essa parte verde e essa parte laranja. Né? E aqui é num plano y igual a 4 e vai lá até o fim, que é no chapado no plano xz. Né? Quando toca lá no plano xz, que é o y igual a 0, e vem até o plano y igual a 4 aqui. Este é o sólido que eu estou atrás do volume e eu quero isso aqui. Lógico que aqui eu vou fazer esta integral em coordenadas cilíndricas. Então, vou tentar descrever esse camarada em coordenadas cilíndricas. Agora, quem está fazendo o papel do eixo Z é o Y. Né? Então, isso aqui é um sólido do tipo 3, né, que a gente está olhando para ele. O sólido do tipo 3 fica entre y igual a 0 e y igual a 4, né? Um plano aqui e outro plano aqui. E aí você vai ter que estudar também a projeção dele no plano XZ. Então, projeção do sólido no plano XZ. Então, mantive o X na horizontal e o Z na vertical. A projeção do sólido é essa região azulzinha aqui. Tá? Esta circunferência verde vem dessa, né? E essa laranjada vem dessa. Né? Aqui estão as equações cartesianas de cada uma. Mas vai ser interessante você buscar as equações polares de cada um. Tá? Quando você for fazer essa integral aqui em cilíndricas. Né? Se você fazer essa aqui em polar, é R cosseno. Né? Onde tem x, você coloca R cosseno. Onde tem z é R seno, né? Você vê que o z que está fazendo o papel do y, que era o R seno anteriormente. Né? Aí faz as continhas, você vai obter a equação polar para ela de R cosseno. Para verde, você vai obter S. Né? Onde tem x é R cosseno, né? Que é o eixo da horizontal. E aonde tem z é R seno, né? Que ele está fazendo o papel que o eixo Y fez nos últimos exemplos. Né? E aí faz essas continhas, você tem a equação polar para o verde aqui. Né? Aí a projeção do sólido E no plano XY é essa daqui, essa regiãozinha aqui. Agora, observar, né, que nesta região, tudo bem, o seu θ ele varia de 0 a 90, de 0 a π sobre 2. Porém, a variação do R é um pouco mais delicada. Né? Porque, veja só, o R ele varia de 0 até a curva verde, né? De 0 até a verde, quando o seu ângulo estiver de 0 até aqui, né? Que é o π sobre 6. Né? Como é que eu achei esse π sobre 6? É a interseção das duas. Né? Igual o R das duas, você vai tirar o ângulo π sobre 6. Então, quando o seu θ está de 0 a π sobre 6, você está com o R indo de 0 até a curva verde. Né? Então, o R varia de R igual a 0 até R igual a curva verde. Né? Nessa variação do θ. E quando o θ passa de π sobre 6 e vai até o 90, aí você está com o R tocando na curva laranja. Né? Então, o seu R varia daqui do 0 até o R igual a laranja. Né? R igual a cosseno. Então, você tem duas variações para o R. Então, isso está me dizendo que eu vou ter que separar esse cálculo em duas superfícies, em cálculo de dois volumes. Porque eu não consigo descrever o E, essa projeção azulzinha aqui, ela não descreve o E de uma vez só. Né? Eu preciso fragmentar aqui a variação do θ. Por uma certa variação de θ, eu estou descrevendo a parte verde. Depois, por uma certa variação do θ, né, que é do π sobre 6 até o 90, eu estou descrevendo a parte laranja. Né? Então, eu tenho que quebrar esse volume em dois. Né? Esse volume de E ele é dado pelo volume do E1 mais do E2. E por E1 eu estou chamando a parte verde e E2 a parte laranja. Né?
Aí sim, esta variação aqui vai descrever a E1, aí eu calculo o volume dela. E esta variação aqui vai descrever a E2. Aí eu calculo o volume dela, somo e tenho o volume de E. Certo? Então, essa integral eu vou ter que quebrar em duas, né? Se eu quiser lidar em coordenadas cilíndricas. Então, o volume do E, aqui o E é a união dos dois, né? Do verde com o laranja, é esse mais esse. Aí, cada uma dessas integrais eu vou ter que fazer em cilíndricas. E aí, a primeira fica assim, e a segunda fica assim, né? E isso dá isso aqui. Tá? Agora vamos comentar as variações aqui, né? Vamos olhar para essa primeira, né? Comentando que o y é que está fazendo o papel que o eixo z fez nas anteriores, né? Então a variação vai aqui em y, vai do y igual a zero, que você toca lá no plano xz, e vem até o y igual a 4, que é o que ele está dizendo aqui. Então por isso que o y varia de 0 a 4. O r, né, para esta primeira variação, que é a da verde, né? Aqui é a primeira integral tripla, é aqui, né, de 0 a π sobre 6. Então, estou descrevendo a porção verde. Então, o R varia de 0 até tocar na curva verde. Né? A curva verde é dada assim. E o θ de 0 a π sobre 6. Ótimo, essa variação aqui. Agora, na outra integral, você está falando da porção laranja, que é no sólido E2. A variação do y é a mesma, né? Lá do plano xz, que é y igual a 0 até aqui, que é o y igual a 4. Né? Essa é a mesma. Agora, a variação do R é de 0 até tocar na laranja, que é cosseno, né? Ou seja, essa variação aqui. E a variação do θ é de π sobre 6 a π sobre 2. Né? Aí você tem essa outra integral. Aí tudo bem. Aí lembra que tem um fatorzinho R, que é da forma. Né? A função constante, 1, mas tem um fatorzinho R. Aí dy dr dθ, dy dr dθ aqui também. Tá? E aí fazendo essas duas integrais e somando, você obtém esse valor aqui. Tá? Então aqui a variação foi um pouco mais complicada, né? Não só você trocou quem faz o papel do eixo z, né? Agora é o eixo y, mas você teve uma variação aqui na projeção que tem que ser olhado com mais cuidado. Tá? Então, para uma certa variação de ângulo, o r varia desse jeito. Para essa outra variação de ângulo, o r varia desse jeito. Então, isso forçosamente você tem que quebrar em duas integrais se você vai trabalhar em cilíndricas. Tá? No próximo slide eu vou comentar aqui como é que ficaria em cartesianos isso aqui. Não precisaria de duas integrais, né, se você fosse para cartesianos. Então, só observar, né, para reforçar aqui, essa primeira fatiazinha aqui, né, é a projeção do E1 no plano XZ. Essa segunda fatiazinha aqui é a projeção do E2 no plano XZ. Então, por isso que eu tive que quebrar no volume do E1 e no volume do E2. Agora vamos comentar como que seria se eu fosse trabalhar com cartesianos aqui. Aqui só para você ver, aqui não vou fazer essas contas, tá? Mas só para se quiser verificar, o objetivo não é ficar fazendo essas contas aqui. Então, se você fosse lidar com coordenadas cartesianas, você não ia ter que quebrar em dois volumes. Mas a integral ia ser mais complicada. Porque veja só, em coordenadas cartesianas eu consigo descrever isso aqui de uma vez. Tá? Não preciso quebrar em duas integrais. Então, esse é o volume de E. Esta curva, essa porção de baixo aqui da circunferência verde, em cartesianos ela é dada assim. Você vai lá na curva lá da Z, né, e isola o Z. Aí você tem a variação do Z daqui até aqui, né, da verde até a laranja. E essa curva aqui é dada assim, né? A porção de cima lá do Z, você vai lá na equação do cilindro laranja e isola o Z. Então o Z varia dessa curva até essa curva. Veja que estou no plano XY. E o X vai variar de 0 até aqui. Variação do X de 0 até aqui. Você ia ter que achar essa interseção, que é o 3 quartos. Então, como você acha a interseção? Iguala esses dois Z's aqui e tira o X. Você vai ver que um é 0 e o outro é 0,75. Ok. Então,
como isso aqui ficaria em cartesianas assim. O y continua variando de 0 a 4, né? Lá do plano xz, que é y igual a 0, até aqui na frente, que é y igual a 4. Né? O z varia entre essas duas curvas, né? A variação do z é dada por essa setinha aqui dentro da projeção. Né? E o x varia de 0 a 3 quartos. É uma integral só, certo? Mas ela não é muito fácil de se calcular. Tá? Principalmente quando você chegar na última integral, né? Que seria a em relação a x. Né? Por causa desses limites de integração complicados aqui, a última integral vai ser muito difícil de fazer. Né? Então, assim, mesmo que ali em coordenadas cilíndricas tenha dado duas integrais, ainda é mais fácil do que resolver isso aqui. Tá? Certo? Então, tudo bem, aqui tem uma integral só, mas as contas são mais chatas de fazer. Trabalhando por coordenadas cilíndricas, resultaram em duas integrais, né? Você precisou calcular volume separado do verde e do laranja e somar, mas ainda são cálculos relativamente simples. Ok. Então, um exemplo aqui onde o eixo y é que faz o papel do eixo z. Né? Aí a projeção tem que ser no xz, no plano xz. Ok, agora vamos fazer uma revisãozinha rápida de coordenadas esféricas, né? Assim como a gente fez para cilíndricas, e aí entrar na integração em coordenadas esféricas. Então, em coordenadas esféricas, você tem o ρ, o θ e o φ. O θ é conhecido da gente, né? É do ângulo polar, mas vamos olhar aqui para o desenho, que é bom ter esse desenho em mente. Você tem um ponto aqui P, de coordenadas cartesianas x, y, z, né? Então, x, y, z. As coordenadas esféricas, que é o ρ, o θ e o φ, são essas aqui. O θ continua sendo o ângulo polar aqui, da projeção do P no chão. Né? Então, esse θ é o ângulo aqui no chão. O ρ é esse tamanho aqui, né? Da origem até o ponto. E o φ é esse ângulo aqui do eixo Z positivo com o segmento OP, né? Com o segmento que vai da origem até o ponto. Tá? Então, esses três são as coordenadas esféricas. Rho, θ e φ. O θ sendo conhecido da gente, já, que é o ângulo de coordenadas polares. Por que se chama de coordenadas esféricas? Porque você pode enxergar ele como estando na casca de uma esfera. Né? Então, esse ponto de coordenadas ρ, θ, φ, você pode enxergar ele como estando na casca de uma esfera de raio ρ. Né? Com esse ângulo de abertura aqui, φ, né? Que faz com o eixo positivo Z e o segmento OP, e esse ângulo polar aqui. Tá? Então, por isso que se chama de coordenadas esféricas. Então, lá nas cilíndricas você poderia enxergar um ponto como estando num cilindro, aqui você pode enxergar o ponto como estando numa esfera. Tá? E também aqui é importante você ter bem claro o que acontece aqui quando você varia o θ, aqui quando você varia o ρ, né? Que tipo de movimentação ocorre no ponto. Né? Quando está variando o ρ, quando está variando o θ e o φ. Tá? Então é bom ter essas imagens na cabeça e manipular elas geometricamente, né? Ver como que elas se movimentam quando você faz variações no θ e no φ e no ρ. Tá? As relações que tem entre as cartesianas e as esféricas são essas aqui. Tá? Não são tão bonitinhas quanto a das cilíndricas. Tá? O x é ρ, seno φ, cosseno θ. O y é isso e o z é isso. E você tem outras relações também, né? Se você tem as cartesianas e quer passar para as esféricas. O ρ ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tangente do θ é y sobre x e cosseno de φ é isso aqui. Essa daqui vem daqui, né? Se você isola o cosseno de φ, e aí você extrai a raiz aqui do ρ, aí você fica com essa. Mas acredito que essas relações aqui vocês já exploraram lá em geometria analítica, tá? E a gente não vai explorar tanto aqui. Aqui a observação é que o ρ maior ou igual a zero, e o φ, que é esse ângulo aqui com o eixo positivo, né? Que vem do eixo para o segmento OP. Tá? Vai ser sempre nesse sentido. Assim como o θ é do eixo x para o segmentozinho que está aqui chapado no plano XY, o φ é do eixo z para esse segmento OP aqui. Né? Ou esse, né? Se quiser imaginar. Ok, e aí tem essas restrições sobre eles aqui.
Ah, e aí, vamos explorar aqui algumas superfícies que ficam bem simples de serem lidadas em coordenadas esféricas. Seria, por exemplo, esfera, né? O próprio nome já diz. Se você tem uma esfera com essa equação aqui, né? Uma esfera de raio A equação em coordenadas esféricas é ρ igual a A. Tá? É uma equação que não envolve o θ e o φ, apenas o ρ. Então veja que já fica uma equação mais fácil. Então, se estiver falando de uma esfera de raio 5, a equação em coordenadas esféricas dela é ρ igual a 5. Em coordenadas cartesianas seria x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 25. Né? Outras superfícies que têm equação simples quando você olha no sistema de coordenadas esféricas são cones e semiplanos. Então, se você tem um semiplano aqui, ou seja, ele é daqui para frente, tá? Se esse ângulo é alfa, a equação em coordenadas esféricas dele é o θ valendo alfa. Para cone, também é bem simples a equação em coordenadas esféricas. Né? Se você tem esse cone aqui, por exemplo, se esse ângulo de abertura é gama, a equação do cone em coordenadas esféricas é φ igual a gama. Então, se aqui fosse um ângulo de abertura do cone de, sei lá, de π sobre 4, é φ igual a π sobre 4, que é a equação dele. Se você fosse fazer em cartesianos, lembra que seria z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Dependendo do ângulo de abertura aqui. Tá? Essa que eu acabei de escrever seria π sobre 4 aqui o ângulo. Mas a descrição em esféricas desse cone é essa daqui. Né? Então, é dado o φ é igual ao ângulo de abertura do cone. Se você tiver esse cone que está para baixo, né, do plano XY, aí é φ igual a esse ângulo aqui. Né? Lembra que o φ é o ângulo do eixo z positivo, né? Partindo do eixo z positivo até o ponto que você está avaliando. Então você teria esta equação aqui. Tá? Então veja que ficam equações bem mais simples do que em coordenadas cartesianas, tá? X, y, z. Tá? Aqui é φ igual a uma constante, φ igual a outra constante, aqui θ igual a uma constante. Você vai ver que a maioria dos exemplos a gente vai lidar com esferas e cones. Tá? E cilindros também vão aparecer. Tá? Então como é que vai ser feita aqui a integração em coordenadas esféricas? A princípio vai ser feito em sólidos desse tipo aqui, onde o ρ fica entre duas constantes, o θ também e o φ também. Isso a gente chama de cunha esférica ou caixa esférica. Né? A relação com caixa está lá nas cartesianas. Né? Se você lembra lá das cartesianas, x, y, z, uma caixa retangular é o que? É quando você tem o x entre duas constantes, o y entre duas constantes e o z entre duas constantes. Que é o caso aqui. Só que aqui são coordenadas φ, θ e ρ, θ e φ. Né? Coordenadas esféricas. Então, o sólido que a gente vai lidar é desse tipo. Uma cunha esférica, uma caixa esférica. A jogada aqui para deduzir a fórmula de integral tripla para esféricas é bem parecido com o que a gente fez lá em integral dupla sobre retângulos polares. Se você lembrar que a gente fez, você tinha lá uma região integral dupla e a gente dividia ela em retângulos polares menores. Né? Aqui vai ser o mesmo raciocínio. Você tem aqui uma cunha esférica e a gente vai quebrar ela em cunhas esféricas menores e tentar tirar uma formulinha para o volume de cada cunha esférica. Bom, aqui só para esboçar, para você ter uma ideia bem visual do que é uma cunha esférica. Aqui você tem que eu vou chamar de ρ1, né? Um raio ρ1, que vai da origem até aqui. E aqui você tem, então, um raio que vai da origem até aqui, que eu vou chamar de ρ2. Esse ângulo θ1 e uma abertura maior, θ2. Aqui uma abertura φ1 e uma maior, φ2. Né? Então, essa regiãozinha do espaço aqui, laranjada, é uma cunha esférica. É a cunha esférica onde o ρ fica entre ρ1 e ρ2, o θ entre θ1 e θ2 e o φ entre φ1 e φ2. Né? Então, é isso que seria visualmente uma cunha esférica. Tá? Então, a gente vai estar lidando com um sólido desse tipo. Uma cunha esférica aqui, dependendo do ρ1 e do ρ2. Tá?
do θ1 e θ2, φ1 e φ2. Né? Então, a gente tem um sólido deste tipo, e a gente vai quebrar ele em várias cunhas esféricas menores. Assim como a gente fez lá também no começo, para integral em caixas retangulares. Né? Integral triplo em caixa retangular. Você tinha uma caixa retangular, você quebrou ela em várias subcaixas. Aqui você tem uma cunha esférica, eu vou quebrar em várias cunhas esféricas menores. Tá? E aqui você vai ver que eu vou dar só uma pincelada na demonstração. Tá? Ela é bem técnica e bem detalhada. Tá? Não vamos ficar perdendo tanto tempo com conta não. Tá? Porque se você vai destrinchando as contas, você vai só perdendo tempo. Tá? Mas quem quiser verificar, acho que tem lá no livro do Sturt, mais detalhado. São umas contas bem chatinhas de fazer. Tá? Então aqui só dá um esboço geral de como que é a demonstração. Então, veja só. Supor que você tenha, então, aqui, o AB é o intervalo onde varia o ρ, né? O alfa beta é onde varia o θ, e o gama delta, onde varia o φ. Eu vou quebrar cada um desses intervalos, né? O AB eu vou quebrar em L subintervalos, o alfa B em M, o gama θ em N. Então, o sólido E, que era uma cunha esférica grande, fica dividido em cunhas esféricas menores. Né? Essas cunhas esféricas menores eu vou chamar de C e JK. Né? São pontos ρ, θ, φ. O ρ entre dois valores aqui, o θ entre 2 e o φ entre 2. Né? E esse I entre 1 e L, que é o tanto de partições que eu fiz aqui. O J entre 1 e M, que é o tanto de partições que eu fiz aqui. E o K entre 1 e M. Agora, aqui que seria a parte chata do raciocínio, tá? Que é mostrar que para um certo ponto que você pega numa cunha esférica aqui, você consegue expressar o volume dela com essa cara aqui. E aqui que seria a parte trabalhosa da dedução da fórmula da integral tripla. Tá? Então, mostrar que para essa cunha esférica genérica, para um certo camarada aqui, com essas coordenadas esféricas, o volume da cunha esférica é assim. Tá? E aqui só um desenho que ajuda para você entender aqui que é o delta ρ, delta θ e delta φ. Delta ρ é essa variação aqui, né? A variação do ρ, que é nessa movimentação. Delta φ é essa variação. E o delta θ é essa variação aqui no chão. Tá? Então, aí seria a parte chata. Mostrar que, de fato, o volume tem essa cara aqui. Né? Isso que a gente chama de elemento de volume, isso aqui. Ou seja, você tinha lá a cunha esférica E e você quebrou ela em várias cunhas esféricas dessas daqui menores. Cada uma dada assim, né? Quando você fez essas partições nesse intervalo, neste e nesse. Né? Então você fragmentou o sólido E em várias cunhas esféricas pequenininhas assim, tá? Que a gente chama de elemento de volume. E aí o volume tem esse formato aqui, que é o que a gente precisaria deduzir, né? Que dá bem mais trabalho. Mas ok, então com isso em mãos a gente faz o seguinte, né? Sabendo esse volume aqui. Vamos supor que as cartesianas desse ponto que está dado em esféricas são assim. Então, se você lembrar a integral tripla, eu posso expressar desse jeito, né? Que é a definição dela, limite de integral tripla, limite de soma tripla de Riemann. F de um ponto amostral, que no caso eu peguei como sendo o cara, esse aqui, né? Só que aqui expresso em cartesianas. E o volume de uma caixinha dessa, que é uma cunha esférica. Tá? Agora eu vou começar a substituir essas coisas aqui, porque esse volume aqui eu vou colocar assim. Esse camarada que está dado em cartesiano eu vou passar para esféricas. Então isso fica com esse formato. Né? Então aqui eu converti o x para esféricas, converti o y para esférica e o z também. E aí o voluminho da cunha esférica está aqui. Né? Expressei ele aqui. E aí nesse formato, se você observa esse formato, você está falando de uma integral tripla dessa função aqui. Né? De uma função g rho θ φ, que é definida através da f, né? Que inicialmente é de cartesianas, dessa f multiplicada por esse fator aqui, ρ quadrado seno φ. Quando o ρ está de A a B, θ de alfa beta e o φ de gama a delta. Então, esta é a definição da integral dessa g.
Ou seja, é essa integral tripla aqui. Tá? Mas eu não vou deixar com g aqui, eu quero deixar em termos de f mesmo. Né? Porque aqui você vê, você tem uma integral de uma função f, então é interessante que a formulinha que eu consiga para ela, usando as coordenadas esféricas, tenha f aqui no meio, né? E não essa g que eu vou ter que ficar lembrando toda hora. Então, a g é isso aqui, né? Essa função zona gigante, eu coloco ela aqui. Né? E essa é a fórmula de integral tripla em coordenadas esféricas. Tá? Lá quando o seu sólido E for uma cunha esférica, ou seja, for um cara onde o ρ está entre constantes, o θ entre constantes e o φ também. Né? Então, essa aqui é a formulinha para o cálculo. Veja que você tem um fator aqui, ρ quadrado seno φ. Nas cilíndricas, você tinha um fator R, né? Você tinha um R, aí começava dz, dr, dθ. Aqui um fator que é da fórmula é o ρ quadrado seno φ. E aqui você tem, né, o que era f de x, y, z, ficou isso, né? Ou seja, observe que isso aqui é fazer o x igual a isso, né? O y igual a isso e o z igual a isso, né? Que são as conversões lá de cartesianas para esféricas. Né? Se você voltar lá no comecinho da revisão de coordenadas esféricas, o x é justamente esse ρ seno φ cosseno θ. O y é justamente esse ρ seno φ seno θ e o z é justamente isso aqui. Então você vem aqui e faz essas mudanças para coordenadas esféricas e aí coloca o fatorzinho ρ quadrado seno φ. Tá? Então essa aqui foi só uma dedução bem superficial da forma. Tá? O trabalho mais sujo seria esse aqui. Tá? Mostrar esse volume aqui, o volume de uma cunha esférica dessa. Pode ser dado com esse formato. Então, um resumo, que é para deixar bem definido qual é a fórmula que a gente vai usar. Você tem uma função contínua definida num sólido E, descrito dessa forma. Aqui contínua que é para existir a integral. Né? Então, a integral da f no sólido E pode ser calculada desse jeito aqui. F do... Aí você muda para coordenadas cilíndricas, ou esféricas, né? Faz o x igual a isso, y igual a isso, z igual a isso. Tem o fatorzinho da fórmula, que é o ρ quadrado seno φ, aí dρ, dθ, dφ. E as variações correspondentes deles aqui no sólido. Tá? No caso, é uma cunha. Então, essa é a forma de integração em coordenadas esféricas. Né? Ela é bem útil quando o seu sólido E aqui ele é composto de esferas ou cones, né? Porque essas descrições são bem simples em coordenadas esféricas. A gente mostrou ali algumas equações, né? Como que é a equação da esfera em coordenadas esféricas é ρ igual a uma constante e cone é φ igual a uma constante. Né? Também é muito útil se nessa fórmula aqui você tiver a expressão com essa cara, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, porque quando você faz a conversão de fazer x igual a isso aqui, y igual a isso aqui e z igual a isso aqui, isso dá ρ quadrado. Né? Então vai simplificando a expressão. Então, essa é a fórmula de integração em coordenadas esféricas. Vamos ver um exemplo aqui. Né? Então, você tem a integral dessa função, você veja que ela já tem uma expressão desse tipo, que pode parecer boa se eu converter para coordenadas esféricas. E aqui você tem o sólido E, é uma bola unitária, né? Que é descrita assim em cartesianos. Né? Bola, por exemplo, se fosse igual a 1, você está falando da casca esférica. Bola unitária é a casca mais o interior. Né? Então você está falando de fato de um sólido E aqui. Tá? Menor igual a 1 é a casca, e menor igual a 1 é a casca e a parte de dentro. Então esse é o sólido E. A casca é descrito por igual. Né? O sólido E é a casca mais o interior. Você está fazendo a integral desta função aqui sobre a bola de raio 1. Né? Então, vamos ver no sólido E qual que é a variação do ρ, do θ e do φ. Então, você tem que ter bem claro geometricamente o que é o ρ, o que é o θ e o que é o φ. Né? Observar que a variação de ρ é aqui, né? É esse raio. Né? Então, vai de 0 até tocar na casca. Né? De 0 até tocar na casca, então você já dá para saber que é de 0 a 1. Né?
Mas se não, é porque aqui é uma superfície bem simples de se lidar. Mas se você quiser confirmar mesmo que é até o 1, você converte isso aqui para coordenadas esféricas. Você vai converter a casca, que é a esfera, para coordenadas esféricas. Né? Se você for converter isso aqui, você vai ver que vai dar ρ igual a 1. Né? A gente até comentou que a equação de uma esfera é ρ igual a 1. Mas vamos fazer as contas aqui. Né? No x entra esse cara, no y entra esse, no z entra esse, tudo igual a 1. Você vai trabalhar nessa expressão, você vai ver que você vai chegar nisso. Então, de fato, o ρ varia de 0 até tocar na casca da esfera. Então, é variação de 0 a 1. Né? A variação do θ é uma esfera inteira, né? Então, isso aqui é de 0 a 2π. Né? Lembre, tenha bem claro o que é a variação do θ, né? Aquele ângulo polar lá no plano XY. E a variação do φ, né? Lembra que o φ é esse ângulozinho aqui, do eixo Z positivo com esse segmento azul, né? Então, a variação dele aqui é de 0. Né? Se você parte do eixo Z positivo e vai para cobrir a esfera inteira, né? É de 0 a π, que é o máximo que ele consegue chegar mesmo. E, além disso, quando eu fizer a mudança, né, para a coordenada esférica, com esse x, esse y, esse z, esse cara que está entre parênteses aqui vai virar ρ quadrado. Né? E aí, então, a integração em coordenadas esféricas ficou assim. Aqui está em cartesianas, passei para esféricas. Aquele fulano que estava no parênteses virou ρ quadrado. Tem o fatorzinho da fórmula, que é o ρ quadrado seno φ. Aí dρ, dθ, dφ. Aí as variações de cada um. Variação do ρ de 0 a 1. Variação do θ de 0 a 2π. Variação do φ de 0 a π. Vimos cada uma dessas variações dentro do sólido E aqui. Ok, aí é fazer essas contas. Essa fica mais simples, porque se você fizer, né, ρ ao quadrado elevado a 3 meios, você multiplica os expoentes. Então vai dar ρ cubo aqui. E de ρ ao cubo, aí tem um ρ ao quadrado aqui, é uma mudança de variável bem simples. E aí eu vou deixar para vocês verificarem as contas que dá isso daqui. Tá? Então, antes de tudo, simplifiquem aqui. 3 meios vezes esse 2. E aí fica E de ρ ao cubo, aí vezes ρ quadrado seno φ. E aí fazer uma mudança de variável simples. Né? Que a primeira integral é em relação a ρ. E aí, por fim, você vai chegar nisso. Tá? Então, a análise aqui tem que ser bem cuidadosa, de acordo com as variações do ρ, do θ e do φ, de acordo com o sólido que você está integrando, tá? Na onde você está integrando. E aí deixar para vocês verificarem essa contada aqui. Então, se você usasse coordenadas cartesianas, né, para fazer o exemplo anterior, né, você tem o sólido E, que é a casca e o interior. Né? Bom, se você for fazer em cartesiano, você tem que ver a variação do Z, do X e do Y. Né? Vamos enxergar isso aqui como do tipo 1, né? Sólido do tipo 1. Então, a variação no Z, primeiro bate na casca de baixo, que é dado assim, e aí por fim vai bater na casca de cima, que é dada assim. Né? A projeção do E no plano XY é uma circunferência de raio 1. Aí vou fazer essa região plana como sendo do tipo 1, de raio 1. Né? Então aqui é esse cara, aqui é esse, e a variação aqui do Y e a variação do X. Né? Então isso seria ela em coordenadas cartesianas. Tá? Veja que as variações, a variação do Z, né, entre esse e esse, né, entre a casca de baixo da esfera e a casca de cima, a variação do Y daqui até aqui, e a variação do x de menos 1 a 1. Né? Então veja que fica muito mais complicado, os limites de integração já são feios, né? E aqui ainda dá trabalho, porque a primeira integral aqui já é difícil de fazer. Né? Já é uma integral que dá bem mais trabalho, né? A integral em relação a z. Então, de fato, aqui convém mais você trabalhar em coordenadas esféricas. Bom, agora esse aqui. Né? Você tem este sólido aqui. Né?
em cima ele é limitado por esse pedaço de esfera. Daqui embaixo é um cone. Esse é o sólido E, eu quero o volume dele. E a gente vai ter que estudar as variações de ρ, de θ e de φ dentro do sólido E. Então, essa aqui é a variação de ρ. Você vê que o ρ varia de 0 até tocar lá na casca lá em cima. Né? Então, o ρ varia de 0 até a esfera, que é a tampa de cima. Então, isso aqui convertido para polar, convertido para a coordenada esférica, é ρ igual a 4, né? Porque é uma esfera de raio 4 aqui. Então, a variação é de 0 a ρ igual a 4. A variação do θ também é uma volta inteira, né? Então, de 0 a 2π. Aí, se você roda o θ aqui no chão de 0 a 2π, você forma a figura inteira. E a variação do φ? Como que eu vou descobrir? Ou seja, vai de 0, né? Porque o φ parte do eixo Z positivo. Aí vai variar até tocar no cone. Né? Então, você teria que saber esse ângulozinho aqui. Né? Que é até aqui que o φ vai chegar, até tocar no cone. Se você converter ele para essa equação para coordenadas esféricas, você descobre esse ângulo. Tá? Porque a gente comentou que a equação de um cone em coordenadas esféricas é o ângulozinho de abertura aqui. Então, se você converter isso aqui para coordenadas esféricas, você vai achar o ângulo. Né? Aí, como é que faz? No lugar do x, aquele ρ seno φ seno cosseno θ. No lugar do y, o ρ seno φ seno θ. E no lugar do z, o ρ cosseno φ. Faça essas substituições. Trabalhe aqui até conseguir uma equação mais bonita. Vai ver que você vai chegar nisso. Aqui vem para isso, tangente de φ igual a 1. Quem que é esse φ? Π sobre 4. Então a equação deste cone em coordenadas esféricas é φ igual a π sobre 4. Significando então que esse ângulozinho de abertura do cone, né, é π sobre 4. Então de fato a variação do φ é de 0, né, que ele parte aqui do eixo Z positivo e abre até tocar no cone. Então ele abre até o π sobre 4. Então você já tem as variações do sólido E aqui. Né? Então veja, isso é uma cunha esférica, né? Com essa variação de ρ, essa variação de θ e essa de φ. Então aqui você tem isso. Lembra que o volume é dado assim. Tá? É uma função constante, é bem simples. Você vai ter que só se preocupar com os limites de integração e aquele fatorzinho ρ quadrado seno φ, que sempre aparece quando você converte para coordenadas esféricas. Então, olha ele aqui, o ρ quadrado seno φ, o 1 que é a função constante, né? Não tem que jogar x, não tem que mudar o x, o y e o z aqui. Aí o ρ de 0 a 4, o θ de 0 a 2π e o φ de 0 a π sobre 4. Né? Foram essas variações que a gente estudou dentro do sólido. E aí, fazer essas contas, você vai chegar nisso aqui. Tá? Então, bem tranquilo também essas continhas. Aí, deixar para vocês verificarem. Mais um exemplo. Aqui eu tenho esta função, que já é mais chatinho, não é a função constante igual a 1, igual foi o exemplo anterior, né, que era um cálculo de volume. É uma função de x, y, z. E o sólido é delimitado por uma esfera e dois cones. Então você tem essa situação aqui. Tem esse cone, essa parte laranja rosada é a esfera, e essa parte por baixo é esse cone. Esse é o sólido E, que você está querendo integrar essa função nele. Né? Então vamos ter que estudar as variações do ρ, do θ e do φ no sólido E. Né? Então aquela jogadinha de achar o ângulo de abertura do cone, né, vai ser útil aqui também. Você vê que tem dois cones na jogada. Tem o azul e o cinza. O azul é um cone mais fechadinho e o cinza é mais aberto. E aí por cima aqui tem a esfera. Né? Então vamos ver as variações aqui. Você vê que o ρ varia de 0 até tocar na esfera. Vai de 0 até tocar aqui. Então é de 0 a 2, né, que é uma esfera de raio 2.
Se você quiser converter para esférica, está aqui. O ρ de 0 a 2. A variação do θ, que é uma volta inteira aqui em torno do eixo Z, né? Você vê que também dá de 0 a 2π. Né? Isso forma o E inteiro. Agora, a variação do φ. Ele vai de que ângulo a que ângulo? Né? Você veja que fica entre dois ângulos aqui. Um que é o do primeiro cone, que é o cone mais interno, que é o azul. E depois vai para o cone mais externo, que é o cinza. Então, você tem que achar o ângulo de abertura do azul e o ângulo de abertura do cinza. Aí você converte eles para coordenadas esféricas. Esféricas, essa é a coordenada, essa é a equação dele. Aí usa a mesma jogada que a gente fez ali no anterior, né? Vem aqui no x, coloca aquele ρ seno φ cosseno θ, no y aquela coisa e vai. E aqui você faz a mesma jogada e o φ igual a 4. Não, π sobre 4. Né? Então, a abertura do cone azul é π sobre 6 e a do cinza π sobre 4. Né? Já que você varia de um cone ao outro aqui, né? Quando você varia o φ, então a variação do φ fica assim. De π sobre 6 a π sobre 4. Né? Π sobre 6 seria esse primeiro ângulo aqui que vem do eixo Z até esse tracejado. E o π sobre 4 vem do eixo Z até o cone mais externo, que é o cone cinza. Né? Então, π sobre 4. Então, você tem todas as variações aqui para fazer a conversão para coordenadas esféricas. Né? Então, você tem isso daqui. Veja que eu vou ter que limpar um pouquinho essa expressão. Né? Porque aqui, convertir para esféricas. Então, onde tem Z, entra o ρ cosseno φ. Onde tem X, vai entrar o ρ seno φ cosseno θ. Onde tem y, entra o ρ seno φ seno θ. E aí tem um fatorzinho lá da fórmula, que é o ρ quadrado seno φ. E aí dρ, dθ, dφ. E as variações de cada um. Tudo bem, você poderia ser mais direto aqui e já lembrar que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, quando convertido para esféricas, vai virar ρ quadrado. Né? Então aqui dentro dessa raiz viraria ρ quadrado. Mas aqui eu vou fazer um pouco mais detalhado, porque nem sempre tem uma função bonitinha aqui. Né? Então você tem que ficar fazendo essas substituições mesmo. Então, ajeitando essa integral de dentro aqui, você vai ficar com isso. Tá? Rho a quinta, cosseno ao quadrado de φ, seno φ, aí dρ, dθ, dφ. E aí agora é começar a integração. Então aqui eu vou fazer as coisas mais diretas. Né? Depois que você faz a primeira integral em relação a φ, você fica com isso. Agora você faz uma integral em relação a θ. Não tem θ aqui, né? Então tudo isso é constante, fica mais tranquilo. Você vai chegar nisso. Agora é uma integral em relação a φ, e aqui tem coisas em relação a φ. Vai ter que ter uma substituição aqui, porque você tem cosseno ao quadrado de φ vezes seno de φ. Chama o cosseno ao quadrado de u, que o du está ali, né, que é o seno φ. E vai para as contas que você vai chegar nisso. Então aqui eu estou fazendo um pouco mais direto as contas. Certo? Então é assim que funciona quando você tem que converter para coordenadas esféricas. Tá? Então veja que envolvendo dois cones e uma esfera agora. Então, a gente dá as variações certinhas aqui. E aí fazer a conversão certa também. Tá? Nunca esquecer do fator que vem da fórmula, que é o ρ quadrado seno φ. Esse fator surge lá naquela dedução do volume que a gente não fez. Né? Mas ele está presente em toda vez que você faz a conversão para coordenadas esféricas na integral. Assim como o fatorzinho R está presente lá quando você converte para coordenadas cilíndricas. Né? Lá na integral tripla. E aí você cai nisso aqui. Agora, um exemplo parecido com aquele que a gente fez para cilíndricas, né? Aqui eu te dou uma integral bem feia em cartesianas e a gente vê se compensa mudar para esféricas aqui. E lógico que compensa. Porque se mudar para esféricas, pelo menos eu já sei que isso que está dentro da raiz vai virar ρ quadrado. Né? Daí a raiz disso vai dar ρ. Aí eu tenho que ver, olhar para os limites de integração aqui e ver em qual sólido eu estou fazendo a conta. Né? Se eu consigo conhecer esse sólido. Então, vamos fazer isso. Então, veja, o z varia de z igual a zero até z igual a isso aqui. Z igual a zero é o chão, é o plano XY. Z igual a isso aqui é um hemisfério superior de uma esfera. Da esfera
de raio 3. Né? Z igual isso aqui é a casca de cima da esfera. Né? Até se você elevar os dois lados ao quadrado aqui, você vê que isso vai cair nessa equação. Né? Então, o sólido aonde você está integrando é a tampa de cima de uma esfera de raio 3. Né? E delimitado embaixo pelo chão, pelo plano XY. Ok. Agora, se você olha para a variação do x, ele varia de x igual a isso até x igual a isso. Né? Que são metades de circunferências. Né? No caso, essa circunferência aqui, né? Você já vê que ela está destacada aqui em azul. Né? Então, você tem essa circunferência, x igual a isso aqui, essa parte da esquerda, né? Porque x menos isso aqui é um número negativo, né? Então tem que ser a parte da esquerda, porque o x que tem coordenada negativa aqui são esses pontos do lado à esquerda do eixo y. E aí a variação do x está sendo dessa até essa. Né? E a variação do y, como você pode ver aqui, né, é de menos 3 a 3. Tá? Então essa é a descrição das contas que estão sendo feitas aqui. Tá? Agora vamos converter para esféricas. Né? Para a conversão em coordenadas esféricas, basta isso daqui. Tá? Não vou precisar nem olhar para a projeção aqui no plano XY. Se você fosse converter para coordenadas cilíndricas, essa daqui seria importante, tá? Porque é aqui que você olha a variação do ρ e do θ. Mas para converter para coordenadas esféricas, você vai ter que olhar, é melhor olhar aqui. Né? Olhar dentro do sólido e ver a variação do ρ, do θ e do φ. Se você observa aqui, como que é metade de uma circunferência, né? O ρ vai de 0 até tocar na circunferência, na esfera, na casca esférica. Uma casca esférica de raio 3, então o ρ vai de 0 a 3. O ângulo de rotação aqui no chão, né? Você dá uma volta completa em torno do eixo Z, então o θ de 0 a 2π. E agora o φ, né? Dentro do sólido aqui, né? É o ângulo que parte do eixo Z positivo até o chão aqui, ele chega só até o chão, é 90. Né? Se você parte do eixo Z positivo e vai abrir um ângulo aqui dentro do sólido, você vai chegar até o 90, né? O π sobre 2. Né? Uma esfera inteira foi 80, né? A gente foi um dos primeiros exemplos que a gente fez. Uma esfera inteira foi π, né? Aqui é π, por isso que aqui deu π sobre 2. Bom, então você já tem tudo que você precisa para converter isso aqui para coordenadas esféricas. Né? Você tem as variações dos caras aqui. Então, integrando esféricas, essa integral feiona fica assim. O x² mais y² mais z² mudou para ρ². Você tem o fator ρ² seno φ, a variação do ρ, variação do θ e a variação do φ. E aí fazer essas continhas, né? Aqui você vai ficar com ρ ao cubo seno φ, primeira integral em relação a ρ. Fizer essas continhas, você chega nisso. Tá? Então veja que para converter para coordenadas esféricas, nem foi usada essa projeção no plano XY. Eu só olhei mais para o sólido mesmo e vi aqui dentro dele como é que varia o ρ, o θ e o φ. Mas se eu fosse usar uma conversão para coordenadas cilíndricas, aí eu tenho que olhar com atenção para isso. E só mais um exemplinho, né? Que a maioria dos exemplos que a gente fez ali, né? ρ estava variando entre constantes, o θ também e o φ também. Vamos pegar um que o ρ não varia entre constantes. Então, determinar o volume do sólido, que ele é delimitado em cima por um cone e abaixo. Ele fica acima do cone e abaixo da esfera. Então ele seria isso aqui. Então ele é delimitado embaixo por um cone e em cima por uma casca de esfera. Então eu quero o volume desse sólido E. Essa é uma casca de sorvete aqui. Veja que, como é que vai ser a variação do ρ aqui, né, dentro desse camarada. Se você olha, o ρ vai de 0 até tocar na casca do cone, até na casca esférica aqui de cima. Então varia de 0 até tocar na casca da esfera. Se você converte isso aqui para coordenada esférica, não dá ρ constante. O ρ seria constante se a esfera fosse centrada na origem, mas não é. Se você converte isso aqui para esférica,
fica com isso aqui. A equação é ρ igual a cosseno φ. Como que eu converto? Lá no lugar do x faz aquela mudança, né? X em coordenada esférica é ρ seno φ cosseno θ. Y é ρ seno φ seno θ. E z é ρ cosseno φ. Coloca todo mundo aqui e faz conta, que você vai chegar nisso. Então você percebe que a variação do ρ é de 0 até cosseno φ. Já não é uma constante, mas tudo bem, dá para fazer as contas do mesmo jeito. Assim como lá nas cilíndricas, às vezes o R não variava entre constantes, aqui também acontece do ρ não variar entre constantes. Agora, a variação do θ é ok, né? É uma volta completa, né, que forma uma volta completa em torno do eixo Z, que vai formar o E, né? Então é de 0 a 2π. E a variação do φ, né, que é o ângulo de abertura aqui, você vai de 0 até tocar no cone. Né? Então você precisa saber o ângulo de abertura do cone. Você precisa saber esse ângulo aqui, que é a variação do φ, né? Que vai de 0 até esse ângulo. É só você converter ele para coordenadas esféricas. E essa aqui a gente já até fez, já lidamos com esse cone aqui. É π sobre 4 o ângulo dele. Né? Então φ igual a π sobre 4. Então esta é a variação. Opa, aqui é π sobre 4, né? Então variação de 0 a π sobre 4 para o φ. E aí procede da mesma forma. Né? Só mudou um pouquinho aqui o ρ. Então volume é isso aqui, a função constante 1. Função constante 1. O fatorzinho ρ quadrado seno φ, dρ dθ dφ e as variações. O ρ de 0 a cosseno φ. O θ de 0 a 2π. E o φ de 0 a π sobre 4. E aí agora partir para fazer essas contas aqui. Vou dar mais direto, né? A primeira integral vai te dar isso, que é uma integral em relação a φ. Aí a segunda integral em relação a θ também é tranquila, porque não tem θ aqui no meio. Fica nisso. Agora sim já dá um pouco mais de trabalho, que é em relação a φ, e tem bastante φ aqui. Também uma mudança de variável. Vou chamar o cosseno de u. O du está aqui, que é o seno φ. Tem essa constante que se você quiser tirar para fora da integral, pode tirar. E se fazer tudo, vai dar φ sobre 8. Então, muito cuidado com as variações aqui. Tá? Você não pode achar que essa esfera aqui tem raio meio, então o ρ vai de 0 a meio. Não. Vai de 0 até tocar nela, aí você converte ela para esféricas. E aí, um exercício que eu vou deixar para vocês. Você tem essa situação aqui. Passou uma moto aqui. O sólido ele é delimitado embaixo por esse cone, em cima por esse cone e lateralmente pelo cilindro. Tá? Então, o sólido E, que eu estou pedindo o volume aqui, seria esse meio aqui. Tá? Que está entre os dois cones e lateralmente delimitado pelo cilindro. Tá? Esse é o sólido aqui. Eu quero que você me diga, que você monte as integrais do volume em cartesianas, em sistema cilíndrico e esférico. Lógico, eu vou deixar as respostas aqui, mas quero que você tire nas contas que de fato são esses caras aqui. Então, coordenadas cartesianas seria esse daqui. Em cilíndrico seria esse. E esférico seria esse daqui. Tá? Então, montar esses três e usar aquela que for mais fácil para calcular o volume de fato. Qual que você vai usar para fazer as contas e mostrar que vai dar 2.602. A meu ver, a mais fácil seria essa daqui. Essa daqui nem pensar. Ou entre essas duas aqui. Qual que seria a mais fácil? Eu acredito que seja calcular por essa. Então, o exercício é montar essas integrais nos três sistemas de coordenadas e depois pegar uma delas para fazer a conta e tirar de fato o valor do volume. Então, aqui eu deixo para vocês. Então, você estudar com cuidado aqui a variação do Z, a do R, a do θ. Aqui você estudar com cuidado a variação do ρ, do θ e do φ, e aqui as cartesianas clássicas. Né? Ok, então isso fica para vocês aqui.